Mistério em Sala de Aula é a primeira minissérie da Academia Gotham, lançada em outubro de 2014 e com uma continuação prevista para esse ano, e um crossover com Lumberjanes acabou de ser publicado em junho. A premissa é interessante e ao mesmo tempo inovadora, mas na verdade não. É mangá. Bom, com certeza tem certas influências. É mangá. Mas em Gotham, e sendo uma publicação americana, é mangá. Sim, é mangá. Mas não deixa de ser HQ. Ah, mas mangá é... Não. Se começar com isso, a gente não sai daqui hoje. Ok. Deixadas de lado considerações sobre estilo visual, e eu gostei muito da arte aqui, a história usa de tropos mais comumente vistos em mangás. Seguimos Olive Silverlock, uma garota aceita na renomada Academia Gotham. Onde ela encara os problemas da adolescência. Eu disse que não é só mangá. Apesar de lidar com emoções confusas ocasionalmente, o que é mais bem utilizado aqui que na maioria dos lugares, o foco está em um mistério que não é na sala de aula, por sinal. Esse é o título do volume apenas em português, porque nenhum autor consciente diria... Eu tenho que deixar claro que é numa escola porque gibis são para crianças que não gostam de ler e para adultos que não conseguem ler livros de verdade. Eu adoro como apresentam um lugar. Depois de uma conversa com o reitor Hammer, primo de Argus Filch, pai de Hammerhead, criador de Dynamite Headdy, nós temos 2 páginas mostrando a tempestade que cai sobre a academia, uma chuva reluzente que ilumina a escuridão da noite, enquanto vemos o caminho das 2 e atividades bem iluminadas dentro das paredes escuras. Em boas histórias serializadas, os cenários recebem tantos detalhes que muitos os consideram personagens em si, e esta apresentação é ótima defesa dessa ideia quando você considera que essa escola fica em Gotham City, a cidade onde tudo dá errado, mas esta é uma instituição que funciona apesar de onde está. Em suas aventuras, Olive Silverlock é seguida por Maps, uma corraia obcecada por RPG, e juntas elas exploram a escola enquanto vários rumores sobre fantasmas circulam. Além delas, temos uma rival que cria caso, apresentada beijando o namorado em sala de aula. Eu nem sei de onde sairia tal ideia. Um contrabandista de fogos de artifício e alguns outros que não ganham muito tempo. Isso não quer dizer, entretanto, que o desenvolvimento não me pareça ótimo tanto para eles quanto para o cenário como um todo. E, por isso, conexões com o Cavaleiro das Trevas são mínimas e ocorrem apenas quando necessário. Eu sinceramente acho que vale a pena ler antes de ter mais detalhes. Então... Bem, agora que podemos falar abertamente, Silverlock, talvez sobrinha da Silver Sable, sério, um filme? É um personagem interessante. Vê se te parece familiar. Jovem, introvertida, com uma ligação misteriosa no seu passado que a deixa confusa, mas é determinada quando é necessário. Sim, Olive Silverlock é basicamente uma protagonista de mangá em uma escola, é claro. Não, eu não estou dizendo que seja meramente um clichê. No mínimo, o uso dos tropos na ambientação de Gotham já é interessante, ao menos mais interessante que subitamente estarmos numa escola no final de Jovens Titãs. Sorry. A primeira cena de ação é um bom exemplo. Maps se apoia em uma parede de tijolos soltos e cai. Obviamente, Olive estende sua mão, mas Maps não consegue alcançar. Enquanto em um mangá ou anime se esperaria um resgate milagroso e em uma história padrão se veria aquela essência de Jin Gold surgir do nada, aqui Olive vai embora. Maps grita e, vendo o rosto dela, você chega realmente a acreditar que ela estaria duvidando de Olive, especialmente porque ela estava evitando Maps até pouco antes. Claro, você não acredita que ela vai desistir, mas a solução dela me foi uma surpresa. E como se passa em Gotham, temos um cameo de Bruce Wayne. Esses são 2 ótimos sinais de qualidade numa história. Primeiro, a sua mídia não pode depender da fama de outras. Segundo, como diz o título malditamente mal escolhido da versão brasileira... Que foi?
é uma história de mistério, e em histórias ruins isso quer dizer que tudo vai ser sobre o mistério, o que rapidamente vira um roteiro estúpido. Roteiros estúpidos são histórias que só funcionam se todos os personagens envolvidos agirem de forma estúpida. E esse tipo de coisa ocorre em todo tipo de mídia. Aqui, pelo contrário, nós temos um ambiente bem representado e personagens fazendo coisas que parecem plausíveis em foco, uma trama se desenvolvendo por trás e alguns detalhes extras para o leitor atento, como Maps e Olive não serem pegas graças à assembleia que estava ocorrendo, mas... tem até os momentos bem engraçados. Como dito antes, os outros personagens também são bem trabalhados. Maps é a geek que pode parecer estereotípica falando sobre RPG constantemente. Isso para quem não tem experiência com RPG. Se você nunca jogou RPG, jogue, mesmo que seja só uma vez ou duas, vale a pena. Role-playing game ou jogo de interpretação de papéis não é um gênero de jogo, mas um suporte. Uma mídia como o rádio, a TV ou a internet. Existem gêneros dentro de RPG, como cyberpunk, realidade fantástica ou terror, fantasia medieval sendo provavelmente o mais conhecido. A parte de jogo é uma forma de ancorar a história. Maps adora explorar locais onde suas aventuras poderiam ocorrer, faz mapas o tempo todo e fala sobre suas aventuras com orgulho. Ela é a aventureira que todos procuram na taverna, uma dungeon crawler. Quanto aos outros personagens, não vale a pena me aprofundar. O desenvolvimento deles é bom, mas precisa ser apreciado em pessoa. Então vamos falar só de alguns detalhes. A professora de história, além de ser interessante, é uma sutil indicação da importância do histórico na trama. O professor de química é aquele Smile, que sempre me lembra dos capangas do Coringa inspirados nos Três Patetas. Existe um garoto à la Morcego Homem, o contrabandista parece mais plausível por tentar parecer com Ferris Bueller, mas agir como Bart fingindo ser um gênio. E o professor de teatro parece ser um homenagem a Vincent Price. Fora isso, vale notar 3 pontos interessantes. Como existem inúmeras histórias de fantasma, em especial se focando no fantasma de Millie Jane Cobblepot, existe um culto ao espírito zombeteiro dela, fazendo um misto de ordem secreta e sessão espírita, ambas estereotípicas. A Bully é parte disso tudo e provavelmente a líder, já que os outros envolvidos são só Stormtroopers. Ironicamente, entretanto, eles usam máscaras de monstros, ela especialmente usando uma máscara de morcego monstruoso. Em um mundo onde morcego-homens literalmente existem, isso é particularmente interessante, especialmente quando a pessoa que acredita nessas coisas estuda no mesmo lugar que um deles. A adolescência é outro assunto bem lidado aqui. As atitudes caracterizam bem os personagens quanto à sua idade e não existe um momento "eu sei mais do que o mundo inteiro" ou "eu sou só um adolescente e não entendo nada do mundo". O mais perto disso que chegamos é Olive ficando confusa quanto a seus sentimentos, algo que pode ser visto em qualquer idade, e uma conversa sobre esses sentimentos com a professora de história que poderia ser duplicada mudando o título dos personagens em qualquer romance ou comédia romântica na existência. Ah, e tem o cabelo desse cara. Pode não parecer exatamente atual, mas é com certeza aquela ideia ridícula de cabelo jovem que se vê de vez em quando. Mais importante, entretanto, Olive Palito não é uma adolescente confusa só por ser adolescente. A história começa com ela não querendo pensar no verão que acabara de acabar. Com o tempo, ela vai admitindo ter medo do que ocorreu, ao mesmo tempo em que começa a tomar a responsabilidade para si. Por fim, descobrimos que ela mesma não sabe de fato o que aconteceu, mas, mais que isso... Você não faz ideia de com quem está lidando. O fantasma que tem sido visto não é um fantasma de verdade, mas um boneco feito pelo namorado da Bully para agradá-la, já que ela acredita nessas coisas. And all I had to do then was create a ghost ship by using some candles, a mirror, and 2 squirrels. Entretanto, como o diretor avisa ainda no começo, aconteceu algo na ala norte, onde eles finalmente têm uma experiência realmente em comum. E se você conhece Gotham, você já deve saber o que está acontecendo. Mas antes de você pensar que vai ser um final previsível, não é. E mesmo eu sabendo o que ia acontecer antes de começar a ler a história, me foi ótimo. Sim, é o Killer Croc, que me soa muito melhor do que Crocodilo Assassino, por sinal. E, de novo, se fosse uma história ruim, ele seria uma ameaça real, Batman seria o herói e ponto. Aqui ele está se escondendo na escola depois de fugir de Arkham e achar uma velha passagem de esgoto para a ala variada. Mas ele tinha com ele uma foto da mãe de Olive, então ela resolve juntar seus amigos e encontrá-lo, onde ele dá outra piscada para o leitor que lembra de uma das melhores séries de animação já feitas. I threw a rock at him. Sabe o que é o melhor dessa piscadela?
O original mostra um Croc burro porque na verdade é o Batman disfarçado querendo que ignorem ele. Infelizmente ele era às vezes mostrado como burro ou só animalístico, embora a primeira história dele naquele desenho fosse ele quase mandando um policial pra cadeia. Aqui, por outro lado, ele está usando a mesma frase usada para mostrá-lo como burro, de forma a fazer todos rirem. Ele tem um momento engraçado logo antes, mas não parece que ele seja vazio como... Por sinal, quando eu vi... eu fui ver... E eu já tinha um problema com quão vazios os personagens pareciam ali. Então quando eu vi... We're the Patsies. We're some kind of suicide squad. Mas, mais importante, Silverlock, além de me fazer pensar em cordões argênteos, é o sobrenome de uma vilã conhecida como Calamidade. Não, o nome dela não é Jane. Croc a conheceu em Arkham, onde ela era mantida medicada para não usar seus poderes sobre fogo, e diz que quando ela acordava das drogas, ela falava sobre sua filha, e ele prometeu ver como ela estava. Isso não só fecha o mistério, mas traz tanto momentos alegres e doces à personagem principal, quanto o fato de seus problemas de memória poderem ser problemas mentais como os da sua mãe. E o crocodilo fugiu por causa de um incêndio, então Sybil Silverlock pode visitar a filha um dia. Só falta um final, então Batman vem pegar o crocodilo, Olive realmente é um palito de fósforo, o vilão bondoso foge, Batman fala com ela e ela joga o fantasma falso fora, finalmente fundando um clube de detetives após toques finais. Academia Gotham foi uma ótima leitura e uma das raras vezes que um spin-off funciona tão bem. E eu com certeza vou procurar pelo segundo semestre quando for lançado. Ei, peraí, onde é que você vai? Sim, é mangá. Mas não deixa de ser uma história em quadrinho. Eu disse que não é só mangá. Eu nem sei de onde sairia tal ideia. Tal ideia. Tal ideia. Desgrila, você vai chegando na minha cabeça. É quase chato. Tal ideia. Só falta levar uma torta no lado da cara. Eu nem sei de onde sairia tal ideia. Caceta, eu fiz isso tão fácil da outra vez. Tal ideia. Desgrila. Vai embora não, desgraçado. Eu nem sei de onde sairia tal ideia. Tomara que tenha ficado bom, que é esse que vai. Vê se te parece familiar. Jovem, confuso... Não. O quê? Café! Chocolate!